Por hora, vamos dar prosseguimento aos subrelatores. Com a palavra, por até 10 minutos, deputado Altineu. Senhor Dalton, a Camargo Corrêa mantém ainda contratos na Renest? Sim. Desculpa. Nós temos a unidade de Coca em fase de conclusão, né? Desde aquela época, os contratos permanecem em vigor? Sim. O senhor já falou também sobre essa questão. O senhor, vice-presidente do senhor, o senhor Eduardo Leite, ele afirmou que era fácil, como o senhor colocou aqui essa questão, era fácil inserir o valor das propinas pagas a diretores da Petrobras nos contratos firmados entre as empresas, por conta da má qualidade dos contratos. Desta forma, 1% era destinado à propina, tornava-se insignificante, diz o seu vice-presidente. Esses contratos estão em vigor. A Camargo Corrêa, eu suponho, tenha parado de pagar a propina porque as pessoas foram presas. Sim. Mas ela continua recebendo o mesmo valor. Por outro lado, hoje você tem nesses contratos discussões de desvios que foram provocados ao longo do projeto pela Petrobras. Não, mas o contrato é o mesmo. Eu pergunto, senhor, vocês recebiam o valor desse contrato, pagavam a propina. Sim. Está muito claro isso, o senhor já respondeu. Agora, vocês recebem o valor desse contrato, não pagam a propina. Vocês, em momento algum, ofereceram esse desconto? Quer dizer, a Petrobras, entre aspas, ela continua pagando o valor que era destinado à propina, ou vocês ofereceram esse desconto à Petrobras? Não foi oferecido como desconto. Agora, existem diversas retenções hoje ocorrendo, né? A Petrobras tomou medidas de retenção, existem reivindicações que já estavam aprovadas, que foram canceladas. Então, mas aí isso vai haver um grande balanço aí, né? Quer dizer, para se chegar a uma... Mas o senhor não acha, o senhor até colocou, o senhor me desculpe, duas questões aqui que eu pessoalmente discordo. O senhor falou que o senhor tinha uma participação lateral. Sim. O senhor não pode ter tido uma participação lateral. O senhor é diretor-presidente da construtora Camargo Corrêa. Não tem ninguém que pode ter uma relação mais frontal do que o senhor. O senhor era o presidente da empresa. E a empresa vem recebendo, pelos mesmos contratos, o recurso, ela vem recebendo até hoje. Ela pegava um pedaço desse recurso, 1%, e pagava de propina. Hoje ela recebe o recurso. O senhor não acha que seria imediato a Camargo Corrêa, além das questões de discussão de retenção, oferecer um desconto, que era o dinheiro que ia para a propina, a Petrobras, porque o povo brasileiro continua pagando essa propina? Primeiro assim, né, eu estou há 6 meses afastado, pode ser até que a empresa tenha tomado essa atitude. O senhor não sabe? Eu não sei responder sobre isso exatamente. Mas eu só queria colocar uma questão, acho que bastante relevante com relação à facilidade. Não era fácil você realizar esses valores, né, quer dizer, isso não esses pagamentos, tanto é que tinha que se usar essas empresas que são empresas absolutamente que não deveriam receber, né, quer dizer, empresas que acabaram por receber valores, então era muito complexo você fazer os pagamentos. Esses valores são extremamente elevados, né, quer dizer, valores que nos deixam até horrorizados aí do tamanho desses números. O que pode, só acho que até deixar, é que diante da empresa, né, do tamanho, né, quer dizer, uma empresa dessa tem custos anuais da ordem de 4 bilhões de reais. Você está falando de pagar 20 milhões. Né, mas são 20 milhões, que eu digo o seguinte, depois que esse esquema possivelmente tenha parado, que a gente não tem certeza ainda disso, mas segundo a delação do senhor, a Camargo Corrêa parou de pagar a propina, ela continua recebendo esse valor no contrato. Então, na minha opinião, esse valor tinha que ter explicitamente declarado lá 1% de desconto que era destinado à propina. Isso não está acontecendo, continua recebendo. Eu não sei, eu estou há 6 meses afastado. Mas antes dos 6 meses, continuava recebendo. Antes dos 6 meses, eu recebi os preços que estavam em planilha de projeto. Porque, na minha forma de entender, a Petrobras continua pagando o valor que era destinado à propina para esses contratos que estão em andamento. Uma segunda colocação minha aqui seria o seguinte: o senhor colocou que o grupo do G6 era formado pelas maiores empresas.
Se esse grupo era tão forte e não existia quem fizesse mais essas obras, por que vocês lá atrás não denunciaram essa questão? Por que pagar a propina se só vocês podiam fazer essas obras? Acho que é uma falha, né? Acho que esse é o ponto que realmente nos aterroriza o tempo todo. Por que nós não tomamos essa medida? Aí eu coloco, eu não sei responder em relação às outras empresas, mas falo em relação a que eu comandei, em que eu falei da minha fraqueza aí de, ao invés de tentar romper com esse sistema, eu ter tomado uma atitude, ter criado, né, denunciado ou simplesmente parado de praticar isso. O senhor, eu imagino que na realidade é esse motivo do senhor estar hoje aqui, até, uma certa forma, mesmo tendo participado disso tudo, aliviado pela delação que o senhor fez, está aqui esclarecendo, quando não aconteceu ainda com outros empresários que sustentam aí, né, que nada aconteceu. Mas eu também, voltando à questão anterior, que o senhor disse que o senhor tinha uma participação lateral, eu digo que o senhor tinha uma participação frontal, o senhor era o número 1, o senhor era o diretor-presidente da empresa, né? E também foi colocado aqui num dos questionamentos do relator, quando foi colocado uma situação de que as licitações eram muito duras, a contratação era dura, de forma alguma era dura, era tudo combinado. Como é que é duro quando é combinado? Não pode ser duro, se está tudo combinado entre as empresas, não existia nem, na minha opinião, disputa, né? Isso está muito claro. Eu quero citar em relação ao Comperj. O senhor disse que a participação comercial do senhor, o senhor estava até 2008 ou 2009 na questão da frente da empresa em relação à questão do óleo e gás, né? E depois dessa fase o senhor partiu para estar à frente da empresa nessa questão como um todo, vamos dizer assim. E no depoimento ao juiz Sérgio Moro, o senhor admitiu haver combinação de preço na licitação do Comperj. E o senhor admitiu também que o senhor conversou diretamente com diversas empresas envolvidas, participou de diversas reuniões. Por que a Camargo não efetivamente atuou no Comperj? Bom, o único momento em que eu participei efetivamente, né, do cartel, e que foi, porque até ali, quando eu comentei, quando eu entrei nesta área, nós já tínhamos os contratos, né, quer dizer, a própria Reneste Camargo já tinha conquistado o contrato, e quando eu entrei estava exatamente em curso as licitações do Comperj. Na realidade, né, quer dizer, diante do cenário que existia já de equilíbrio entre os contratos, a Camargo já tinha o contrato que ela deveria ficar, a preferência dela ela tinha colocado, que era o HCC, que era um contrato que nós deveríamos, que dentro do acordo entre as empresas era o contrato que a Camargo deveria ganhar. Esse contrato, houve uma licitação deste HCC, a Camargo apresentou proposta e não chegou dentro dos limites em que a Petrobras aceitava. Na realidade eu posso entender que a Camargo, como já tinha sido beneficiada por outros contratos, no Comperj ela acabou ficando de fora, mesmo depois dessa negociação. Neste equilíbrio, a Camargo teria um contrato, seria o HCC, que era um contrato um pouco menor, e até aconteceria um pouco depois. No final, esses prazos acabaram não sendo como foram previstos inicialmente, mas ela ficaria mais para o final, porque nesse equilíbrio ela aceitou isso, por já ter tido os contratos da Reneste. Quem era a empresa que tinha maior influência no Comperj? Sim, o senhor considera a empresa mais forte na atuação do Comperj? Eu acho que assim, a UTC, a Odebrecht, elas tinham influência, né, em quase todos os contratos aí, né, que eram empresas que tinham, e até por um histórico, né, dessas empresas e das pessoas que comandavam essas empresas, né, quer dizer, eu era recém-entrado nessa área e essas outras empresas já tinham um histórico, as pessoas às vezes até com 20 anos aí atuando, então elas tinham um nível de relacionamento no cliente que permitia aí que elas tivessem uma maior capacidade até de articulação. Mas só complementando então a questão nós apresentamos uma proposta, até para demonstrar para o senhor como não era fácil isso. E apresentamos um preço para a Petrobras. A Petrobras, esse preço não atendeu ao limite teto que a Petrobras fez. Depois de meses aí de negociação, né, quer dizer, a Petrobras acabou cancelando a licitação e fazendo um rebid, sendo que neste rebid ela fez algumas revisões aí de projeto em que nós apresentamos até um preço um pouco menor. Porque nesse caso vai de encontro à delação do seu vice-presidente,
Porque ele diz que era fácil colocar no preço. Então, nesse caso especificamente, não deu para fazer. Eu acho que assim, ele se expressou mal quando ele falou do fácil, é aquele que, o que talvez, eu estou interpretando o que ele disse aqui, né? Não é, o que ele quis dizer é que assim, este número dentro de um projeto de engenharia não é algo relevante, né? Quer dizer, quando você fala de 1% dentro de um projeto de engenharia, eu tenho variações de quantidades, variações de mercado, variações de... Pode falar? Senhor presidente. Variações de mão de obra, que constantemente elas têm impactos muito mais relevantes, né? Quer dizer, então, talvez daí venha essa expressão que pareceu um pouco... O senhor participou de alguma parceria na área petroquímica da Petrobras com o grupo Suzano? Não. Com a Braskem? Não. O senhor conheceu o senhor Dario Messer? Não. Doleiro Dario Messer? Não conheço. Como é que fora a divisão na questão da Repar? O que a Camargo... Com quem que a Camargo dividiu os contratos da Repar? Bom, a Camargo teve um contrato na Repar, que foi a unidade de Coque, em que era Camargo e Promon. Era o consórcio que foi o vencedor dessa unidade de Coque. Como eu falei, eu não participei desta fase dos acertos de mercado, né? Quer dizer, então eu sei desse contrato que era o da Camargo Correia. Para concluir, doutor Altineu. Para concluir, o senhor afirma que quando a Camargo ganhou o Renest, houve um movimento da Petrobras para dificultar a assinatura do contrato e que vocês resolveram procurar o Renato Duque. Ele colocou uma série de dificuldades. Essa assinatura do contrato, a não assinatura do contrato poderia ter sido atendida como uma ameaça? Sim. Como é que vocês contornaram essa situação com o Renato Duque? Bom, houve esse momento em que nós, como eu falei, nós estávamos assumindo a área e a dificuldade para assinatura. A Camargo, depois de um longo processo de meses, né, já tinha sido declarado vencedora, já estava... e não tinha motivo para não assinatura. Né, quer dizer, quando nós fomos procurar o Renato Duque, fui eu e o Eduardo até uma reunião com o senhor Renato Duque, e ele colocou uma série de empecilhos. Falou, não, porque a Camargo estava com problemas, tinha sido recente, acontecido uma operação na Camargo. E a Camargo Correia, naquele momento, ofereceu ele uma antecipação de propina para ele não, ele não assinar o contrato? Não, ele não tratou de propina conosco nessa reunião e isso não foi absolutamente tratado. Então, em relação ao Odebrecht, desde que o senhor esteve à frente da presidência, o senhor participou de algum consórcio junto com o Odebrecht? Em qualquer obra relativa à Petrobras ou outras? Não me recordo aqui, não, agora, da obra com a Odebrecht mais recentemente. Na área petroquímica, a Camargo nunca atua? Eu recordei aqui, nós temos, né, o Alcoduto, que é até uma empresa em que a Odebrecht também é sócia junto conosco. E de quando é esse contrato? Não, esse projeto não é um contrato, né, quer dizer, é uma empresa, né, quer dizer, que foi constituída para construir o alcoduto no interior de São Paulo. Não tem, são várias fases, né, que eles são dutos que estão sendo construídos aí para transporte de álcool. Muito obrigado, deputado Altineu, só para ajudar, presidente. Pois não. O senhor conhece o senhor Davi Pfeffer, Daniel Pfeffer? Não, de nome e da Suzano. Grupo Suzano? Não, pessoalmente não. E o senhor Auro Goretzweig ou Caio Goretzweig? Não Petroquímica Triunfo? Não conheço. Seria isso? Muito obrigado, senador. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Presidente, eu queria apenas para mostrar a eficácia da decisão tomada pela CPI há poucos minutos atrás, aprovando os requerimentos extra-pauta da convocação do filho do senhor Marcelo Ferman, seu sócio da sua filha. Ele já apareceu. O senhor Júlio Ferman acabou de aparecer, mandou um documento aqui dizendo que às 17h01 ele está no Brasil, mandou o endereço e a disponibilidade para que ele venha aqui. Então, eu quero só dizer, senhor presidente, e dar os parabéns pela atitude que Vossa Excelência tomou, os demais pares, mandar o recado para o senhor Júlio Ferman, ele pode esperar que a hora dele vai chegar. Senhor presidente, mas mesmo assim, com esse aparecimento súbito, eu mantenho o pedido de prisão dele. Vossa Excelência tem que caber esse pedido, porque não ilide essa vontade de aparecer à pretensão anterior. Deputado Arnaldo Faria de Sá, da terra de onde eu vim, eu só aprendi a andar para frente, eu não ando para trás. Vamos andar para frente. Vamos andar. Senhor presidente, só para ilustrar, que não é só a colaboração premiada, avisar o senhor relator que
constrange. A fala aqui da CPI também está fazendo alguns fugitivos tomar rumo, aparecer, né? Sem dúvida, delegado Valdir. Só falta aparecer o morto agora. Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Dalton, o fato de o senhor estar antigamente na direção de óleo e gás o ajudou a levar a condição de presidente da Camargo? Talvez sim, porque foi uma das áreas que mais cresceu, né? Quer dizer, tinha os maiores contratos aí num determinado momento. Acredito que sim. Quando o senhor respondia ao relator, o senhor disse que a verdade era mais dura. Que verdade é mais dura? Com relação ao que se pronuncia a Odebrecht nos informes dela, dizendo que havia concorrência em todos esses contratos e que ela jamais participou de qualquer tipo de acordo. Então, a verdade, senhor, que mais dura é em relação ao Odebrecht? Sim, em relação à realidade dos fatos destas concorrências que, de fato, elas tiveram acordos entre as empresas. Como presidente, o que levou o senhor a dizer num contrato que já tinha comprometimento de 100%, ainda assim pagar propina? Veja bem, quando eu comentei isso, assim, os agentes públicos aí, né, quer dizer, eles não queriam saber se o contrato tinha resultado ou não, né, quer dizer. Agora, eu novamente falo, e aí até dando uma Quem eram os agentes públicos, o senhor fala? No caso, a diretoria, né, quem cobrava em nome deles, né, o senhor Youssef e o senhor Júlio Camargo em relação a diretoria. Eles não eram agentes públicos. Mas eles cobravam em nome dizendo que, independente de tudo, havia o compromisso da empresa, né? Eles falavam em nome desses agentes. Mas eu queria reiterar, e não fugindo da minha responsabilidade, e a objetivo aqui de esclarecer que eu não participava diretamente dessas negociações com essas pessoas, até em que eles mencionavam nomes e por quem eles estavam cobrando. Agora, com relação a esses projetos que davam prejuízo, eles simplesmente, né, quer dizer, esses operadores diziam que nós era uma tínhamos... cesta, né? Exatamente. Então, existiu o caso, eu acho que o Eduardo... Pagava aqui para compensar lá? O Eduardo Leite explicou isso até também nos depoimentos dele, em que ele uma hora falou, olha, nós não vamos pagar porque ali... Quanto então, tempo o senhor está afastado da Camargo? Como? Desculpa. Há quanto tempo o senhor está afastado da Camargo? Desde que eu fui preso. Quando isso? Em novembro do ano passado. E a Camargo continuou pagando seu salário? Sim. Qual o seu salário? Em torno de R$100 mil. O senhor, quando era Castelo de Areia, o senhor já era da direção da Camargo? Eu tinha recém um cargo de diretor de contratos, né? Mas o senhor sabia que naquela época já tinha passado um susto, e mesmo assim a Camargo continuou se arriscando na Lava Jato? Acho que é uma falha muito grande aí, né? Falha continuada? Sim, ter continuado, acho que realmente é um equívoco. O senhor sabe que João Auler é cunhado de João Procópio e que João Procópio era operador de Youssef? Eu soube até mais recentemente, mas hoje sei. Você já sabia disso? Não sabia. Eu vim saber durante esse período dessas apurações aí. Eu queria fazer uma série de perguntas encadeadas, que o senhor notasse para responder todas depois, porque eu tenho tempo e não vou perder a oportunidade. O senhor sabe que as obras de Abreu e Lima, as empreiteiras são obrigadas pela Petrobras a executar obras de terraplanagem dos meses de abril a agosto, que são sabidamente meses de chuvas intensas em Recife. Isso levou a perdas gigantescas nos serviços executados, justificando um sobrepreço que contraria o mais básico cronograma de planejamento de obras. Por que a Petrobras ordenou essas atividades que previsivelmente trouxeram prejuízos à empresa e quem ordenou a execução desse serviço? Segunda pergunta, qual a natureza da consultoria feita pela JD, a Camargo Correia, e se a empresa recebeu uma proposta de trabalho por escrito, se a empresa pode apresentar o relatório dos serviços prestados com aceito do diretor responsável, ordenando o pagamento pela área financeira. Terceira pergunta, se é padrão da Camargo Correia exigir relatório de serviços prestados com aceito da diretoria contratante para que seja feito o pagamento, quem e por que ordenou a dispensa desse procedimento interno nesses casos? Doutora Vancini, quarta pergunta. A Camargo Correia faz parte de um conglomerado empresarial com a situação multinacional. Alcoa, Alpargatas, Itaúsa e Loma Negra. Estão esses entre investimentos internacionais bilionários do grupo econômico. Dos Estados Unidos, onde os investidores da Petrobras lesados pela fraude movem uma ação criminal contra todos os envolvidos no esquema criminoso, o procurador-geral de lá
deverá pedir o arresto da fortuna pessoal dos acionistas da Camargo Corrêa como indenização e execução do dano punitivo à prática lesiva ao mercado de capitais. Há interesse dos acionistas em colaborar na delação premiada? Doutora Mancini, a Camargo Corrêa participou de diversos consórcios com a Odebrecht. Vossa Excelência, inclusive, a senhora, confirmou isso aqui agora. Notadamente, obras do exterior. Quantas vezes o senhor falou com a Odebrecht? Por qual motivo a Camargo não disputou estas concorrências sozinha, dada a sua notária capacidade técnica, ou mesmo com outras consultoras que não a Odebrecht? Em seus encontros com a Odebrecht, quantas vezes foi mencionado o nome do ex-presidente Lula ou do atual presidente Dilma? Essas são as perguntas que eu quero que o senhor responda. Bom, começando pela primeira, com relação à RENEST e terraplenagem, né, quer dizer, de fato, você realizar o projeto em um cronograma inadequado, né, quer dizer, em períodos de chuva e sem projeto executivo, que é um outro fator que influenciou bastante nesse projeto, é extremamente inadequado. Nós não sabemos exatamente de quem era a ordem à época, mas foi uma decisão da Petrobras, e porque ela pretendia acelerar esses cronogramas, né? Ela não pretendia esperar para que o período de chuva passasse, não esperava adequar o cronograma para que fosse tudo realizado com o projeto executivo, nos tempos certos. Então, foi um risco que o cliente assumiu. Nós, como prestadores de serviço, éramos obrigados a fazer e assim cumpríamos, né? Quer dizer, não havia... Então, é uma decisão do cliente e que... É uma decisão... Quem do cliente vai passar essas ordens para vocês? Lá, veja bem, né, é um consórcio, né, então nós tínhamos um líder do consórcio, lá nesse caso até da terraplenagem também era a Odebrecht, e esse líder... A líder era a Odebrecht? Na terraplenagem da RENEST, sim. E ela recebia lá, o diretor do contrato lá, essas unidades trabalham quase que como uma empresa, né, quer dizer, eles recebiam as ordens para que seguissem o cronograma que estava sendo imposto naquela época, né. Com relação à JD, existe um contrato da empresa com a JD, esse contrato não foi, eu não tenho informações sobre ele, né, quer dizer, ele foi assinado por o presidente da empresa na época, e ele pode prestar esses esclarecimentos. Eu não sei qual era o escopo e qual era o objetivo desse contrato. Ele é um contrato bastante antigo aí, né, não foi na minha gestão esse contrato. Mas o senhor recebeu tudo, né? Quando assumiu a presidência, recebeu tudo. Sim, mas nunca me foi passado qual era o objeto dessa contratação aí, né? Com relação ao quem ordenou os pagamentos, eu não sei se o senhor tratava em geral ou só especificamente desse caso. Desse caso. Assim, realmente é o presidente anterior, né? Quer dizer que ele tinha a informação sobre o que era esses pagamentos. Na sua administração aconteceram pagamentos, na sua administração? Não aconteceram. Para a JD, não. Com relação ao conglomerado, realmente esta situação é muito ruim para a empresa, né? Quer dizer, a empresa... Agora, volto a insistir, né? Eu estou há 5 meses afastado disso, né? Quer dizer, eu não sei hoje qual é a posição dos acionistas em relação a isso. Eu só queria colocar que nós tínhamos, né? Eu vinha praticando aí nos últimos tempos aí, e isso nem só desde desta operação, mas desde que saiu a lei, que aliás é uma outra atitude importante aí, até que passou certamente por esta casa, que foi a lei anticorrupção, né? Quer dizer, então desde a implantação da lei anticorrupção, nós vínhamos trabalhando fortemente na estruturação de uma área de compliance dentro da empresa, com a finalidade até de evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Infelizmente, não chegamos a bom termo antes de que isso tudo tivesse acontecido. Tem a pergunta da participação da Camargo com as consórcios na CNO, né? Eu novamente, né, quer dizer, a partir de 2011 eu comandei a empresa como um todo, desde então eu acho que nós não fizemos nenhum consórcio com a CNO. Agora, consórcios no exterior, nós muitas vezes, o objetivo, né, que as empresas faziam era por uma proteção, né, quer dizer, à medida que você juntava a força de 2 grandes empresas brasileiras em outro país, isso era um facilitador. Agora, eu não me recordo de contratos nossos no exterior com a CNO, não tenho isso aqui, se nós chegamos a ter algum. Ao contrário, até em muitos casos, por exemplo, na Colômbia, nós tivemos uma forte concorrência com eles, aí numa hidrelétrica que nós estamos construindo lá, tivemos uma forte concorrência com a CNO. E o não participar sozinha, né, exatamente, se em algum momento nós nos associamos, era com o intuito de juntar forças aí, né, porque você, como uma empresa estrangeira operando em outros países, você tem muitas dificuldades aí, né, quer dizer, para vencer isso, às vezes estar junto com outras empresas de grande porte é positivo. Eu fiz uma pergunta para Vossa Excelência a respeito, Vossa Senhoria, a respeito da Camargo participar
com atuação multinacional Alcoa, Pagatos, Itaúsa, Loma Negra, se há interesse dos acionistas em celebrar uma delação premiada? Eu desconheço, né? Como falei, eu estou há 6 meses longe da empresa, não sei hoje qual é a vontade dos acionistas. Não consigo, não tenho essa informação. O que você quer que eu pergunte para ele? Pode falar. Caiu aqui também. O senhor decidiu fazer a delação premiada no período em que estava recolhido ou depois que foi solto? Não, no período que estava recolhido. E por que não fez naquele período? Não fiz, ela começou quando eu ainda estava preso, né? Ela foi a estruturação da delação e os depoimentos, eu ainda estava preso quando eu fiz. O senhor lembra exatamente quantos dias depois que o senhor estava preso começou a tratar da delação premiada? Foram poucos tempo, né? Quer dizer, que essa negociação até envolveu, num primeiro momento, a própria empresa participar de uma delação que acabou não prosperando e aí eu acabei fazendo individualmente. Pela Camargo, o senhor e mais quem fez a delação? Eu e o Eduardo Leite, que é o vice-presidente comercial. E por que o outro diretor da Camargo, João Aule, não fez a delação? Ele chegou a tentar, mas eu acho que não houve um entendimento com o Ministério Público. E isso prejudicou em alguma relação do senhor e do Eduardo com os procuradores e a Polícia Federal? Não. Ou foi deixado de lado isso? Não teve nenhuma implicação. O senhor está arrependido? De ter participado de todos esses atos, profundamente. Qual a reflexão o senhor faz agora? Eu tive em minhas mãos, né, a possibilidade de ter rompido com isso tudo e ter tomado atitudes para que isso não acontecesse e acho que, como eu já comentei aqui, por uma fraqueza e por circunstâncias, acabei participando em conjunto e achando que isso, eu acho que num dado momento nós entendíamos isso mesmo como uma regra e cumprindo isso e achando que isso era normal, né? Acho que muitas coisas, até a gente foi realmente se dar conta do quanto nós estávamos errando à medida que foi surgindo esse processo e a gente identificar coisas que, num primeiro momento, a gente nem achava que estava cometendo tantas irregularidades como depois hoje a gente tem consciência. Muitas. Hoje temos consciência de várias irregularidades. O senhor sabe, como presidente de uma grande empreiteira como a Camargo Corrêa, que a fama de que as empreiteiras faziam tudo isso. Durante o momento era só fama. Hoje é uma realidade constante. O senhor não pôde pensar nisso antes de que pudesse acontecer o tamanho da proporção que atingiu? Então, como eu comentei, né, nós vínhamos, desde que houve até a promulgação da lei anticorrupção, aí, né, quer dizer, nós vínhamos num trabalho muito forte, né, quer dizer, de implantação de todos os sistemas anticorrupção dentro da empresa, de busca de... Que ano foi isso? Que ano foi isso? A promulgação da lei foi em 2013, né, final de 2013, se eu não me estou me enganando aqui. Exato. E aí não dá para vocês, não basta em tudo isso, com essa lei? Acho que dava, né? Faltou talvez coragem aí da minha parte para fazer isso. Para concluir, doutor Arnaldo, se pegar o site da Camargo Corrêa, vocês têm uma série de orientações de compliance. Por que vocês não tomaram cuidado? Até porque, para pagar uma fatura fria, para poder acertar o dinheiro da propina, vocês tinham que contar com a conivência, colaboração de funcionários que não tinham culpa nenhuma. Como vocês faziam isso? Vários desses processos, né, eles assim, a área de compliance é rigorosa e não pegava. Quer dizer, quando você... Quando você faz uma consultoria, né, quer dizer, a atribuição da consultoria era do líder, do diretor ou do gerente que estava contratando aquela consultoria. Então, ele consegue ir lá e pagar. Eu acho que quando nós pegamos o caso de fornecimento de tubos, por exemplo, esses tubos... Não sei se vai ser objeto de alguma questão aí, o fornecimento de tubo na Renest, eles eram feitos a partir de preços no mercado e que nesses preços ainda estava incluída uma comissão que a empresa pagava para o senhor Youssef. Isso não era, né, quer dizer, dentro dos processos era uma situação normal. As notas frias que lastreavam a propina, elas eram de que origem? Não haviam notas frias, né? Quer dizer, as notas eram reais, ou de consultoria, no caso, aí, principalmente... Mas se a nota era real, como o dinheiro saiu por fora? Não, o dinheiro saía por dentro. Era um pagamento e era um custo. Né? Saía por dentro, mas na verdade, ela só lastreava a saída do dinheiro. Como você disse que elas eram nota quentes? Não, porque, assim, no caso do senhor Júlio Camargo, ele tinha uma empresa, essa empresa faturava, ele tinha uma empresa de consultoria. Faturava o quê? Constituída. Ele faturava serviço de consultoria. Intermediação. Então era material. Intermediação, consultoria. Intermediação, consultoria, essas conversinhas todas. Isso aí. Obrigado. Nada. Deputado André
Moura, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência diligente como é, primeiro, para que Vossa Excelência possa, antes dos questionamentos, Vossa Excelência é o único deputado que já voltou da missão de Londres, que ontem ouviu o senhor Jonathan Taylor, da SBM. Vossa Excelência pudesse fazer, de maneira resumida, é claro, para que a gente possa seguir com o oitivo, existem vários deputados inscritos, poder fazer um pequeno resumo de como essa viagem se deu, se realmente valeu a pena a CPI ter ido a Londres e o que de concreto nós vamos ter em contribuição para que a investigação possa seguir. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência esse relato. Senhor presidente, senhora... Senhor presidente, que ele faça o relato daí da mesa. Por favor. Deputado André Moura, Vossa Excelência é educado como é, não vai discordar de um pedido do deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, enquanto esse dirige a mesa, Avancini, eu fiz uma pergunta dizendo se nas suas relações com o Odebrecht alguma vez foi mencionado o nome do ex-presidente Lula e da atual presidente Dilma, o senhor não respondeu essa pergunta. Não, comigo não, deles comigo não, absolutamente. Deputado André Moura, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, bom, senhor presidente, nós estivemos no dia de ontem, durante toda a tarde e até o início da noite, começamos a oitiva do senhor Jonathan Taylor às 13h30 horário de Londres, terminou já por volta das 19h30, foram quase 6 horas de oitiva. E o senhor Taylor, ele fez uma explanação extremamente organizada, inclusive eu estou encaminhando, porque eu desembarquei e já vim direto para a Câmara, mas daqui a pouco estarei encaminhando oficialmente para Vossa Excelência e para disponibilizar para todas as senhoras e senhores deputados. O senhor Taylor entregou a documentação, ele fez uma explanação, inclusive ele entregou escrito o que ele iria falar, obviamente que fora as perguntas que foram feitas, em ordem cronológica de datas, iniciando em 1995 até 2015, uma coisa extremamente organizada, deputado Exalci. Inclusive, ele coloca as datas onde, segundo ele, foram feitas os repasses do dinheiro ao Júlio Firman, no total de 139 milhões, ele coloca datas que em dia 6 de novembro... André, já apareceu o Júlio Firman, viu? Já disse que está à disposição. Já estou com a cópia aqui, ele já apareceu, né? Mas ele coloca detalhadamente, deputado Arnaldo, no dia 6 de novembro de 2006 foi entregue ao Júlio Firman 10 milhões de dólares, depois em 2007 mais 20 milhões, ele coloca isso de forma muito organizada, com datas, com valores que totalizam, senhor presidente, os 139 milhões. Ele afirma que esses 139 milhões foram entregues ao Júlio exatamente para o pagamento de propinas a gerentes, a diretores da Petrobras, mas ele não sabe dizer os nomes, mas que a negociação era exatamente nesse sentido. Ele afirma que no dia que em agosto, no dia 21 de agosto, ele encaminhou também para o e-mail pessoal do então ministro da CGU, não é? Toda a documentação da qual ele disponibilizou para nós, membros da CPI da Petrobras. Segundo ele entende que houve uma proteção por parte da CGU, como também da Procuradoria Holandesa, que recebeu na mesma data a documentação, mas o procedimento só foi feito logo após o processo das eleições, tanto da Procuradoria Holandesa como da CGU, do processo das eleições de 2010. Então, quem era o ministro da CGU? Era o Jorge Age. O Jorge Age, ele encaminhou para o e-mail do senhor Jorge Age, e somente depois do processo das eleições que ele foi contactado pela CGU para poder iniciar o procedimento daquilo que ele tinha encaminhado. Ele apresentou documentações assinadas por toda a diretoria da SBM, anotações, apontamentos, enfim, é uma vasta documentação, senhor presidente, que eu reputo extremamente importante e que vai contribuir muito para o andamento dessa CPI. O vice-presidente, o primeiro vice-presidente, deputado Embaçaí, ele obviamente também vai encaminhar. Deputado André Moura, só uma parte. Na afirmação dele, ele diz que a CGU... Senhor relator, fala no microfone. Que a CGU no Brasil não deu muita importância
E que o Ministério Público da Holanda também? Também. Okay. Que a Procuradoria do Ministério Público da Holanda que tem um papel semelhante da CGU lá na Holanda. E, então, senhor presidente, nós vamos encaminhar essa documentação oficialmente para o senhor. Todo o depoimento dele foi filmado, foi gravado, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para os trabalhos dessa Vossa Excelência, então, reputa como muito importante o depoimento e a ida a Londres. Extremamente importante, proveitoso, com farta documentação, com datas dos repasses, valores de repasses, e não tenho dúvida, presidente, que, sem sombra de dúvida, de todos os depoimentos que essa CPI já acolheu, um dos mais importantes foi esse no dia de ontem lá em Londres. Ok, agradeço a Vossa Excelência. Vamos aos questionamentos. O senhor percebeu que o ofício do advogado do Júlio Faerma, ele está datado com data de 21 de maio, já estão dado de amanhã já. Correram demais, viu? Isso mostra... Mas foi recebido no dia 20. Isso mostra... Mostra às 17 horas e 1 minuto. Está mentindo com data de 20 horas atrás aí. 21 de maio. Mas recebido hoje. Estão com pressa, agora correram. E, senhor presidente, a oitiva do Júlio Faerma, depois do que nós ouvimos ontem do Jonathan Taylor, é de extrema importância para essa CPI, para elucidar muitos fatos, deputado Onyx. Porque em todos os momentos o Júlio Faerma foi citado pelo senhor Taylor como sendo o grande responsável, o grande elo de ligação entre a SBM e todo o esquema da corrupção. Então é de extrema importância. E agora, obviamente, depois da ida a Londres, é que ele resolveu aparecer, já que estava. E, senhor presidente, se o senhor me permite só mais 2 minutos, eu quero aqui dizer, senhor presidente, da importância e eu espero que seja aprovado o requerimento para a exumação do corpo do ex-deputado José Janene. Eu entendo que é importante, eu acho que essa CPI está cumprindo um grande papel. Toda a sociedade brasileira tem acompanhado os trabalhos dessa CPI através dos canais de comunicação. E eu tenho certeza que a exumação do corpo vai contribuir. Se existe a possibilidade, se existe a dúvida da veracidade da morte do ex-deputado José Janene, que a gente realmente possa ter essa certeza. E eu quero aqui trazer aqui o meu apoio e trazer também a minha posição como subrelator, por entender da importância, e espero que esta CPI possa aprovar o requerimento e que realmente o corpo possa ser exumado. Senhor presidente, em razão do depoimento colhido pelo deputado André Moura em Londres, em razão da proposta do advogado de que já se apresente, eu queria pedir a Vossa Excelência que realocasse o depoimento da semana que vem e desse com prioridade esse depoimento já na semana que vem. Vossa Excelência vai cancelar remarcar algum e marcar esse já para a semana que vem. Eu irei fechar a pauta final dessa semana, até amanhã, e com certeza farei o possível para ouvir o senhor Júlio Faerma o quanto antes. Eu só acho importante... Não, na próxima semana já. Não, primeiro aguardarmos. Os deputados voltaram, eles estão chegando, acredito que amanhã. Os deputados que ainda estão lá na Inglaterra, estavam voltando hoje. Então nós precisamos primeiro pegar o resumo do que eles têm para poder os deputados prepararem os questionamentos. Então vamos... Mas não podemos perder a oportunidade, tem que ser a semana que vem. Nós não vamos perder a oportunidade. O que eu quero é que a oitiva possa ser o mais produtiva possível com as informações que foram dadas em Londres. Eu quero que os senhores tenham acesso às documentações para que a gente faça. Então, se pudermos ouvir terça, quarta ou quinta da semana que vem... Se eu marcar para quinta-feira, dá tempo de a gente coletar os dados necessários e não perder a oportunidade. Eu garanto a Vossa Excelência que irei marcar o mais rápido e diligente possível. Já houve um entendimento que, no caso do Faerma, não será possível, porque o calendário estabelecido já tem oitiva marcada até 9/6. Mas, evidentemente, o fato dele nós vamos antecipar. Vamos poder esperar 9/6, porque aí vamos passar recibo e não queríamos ouvi-lo. Deputado nós vamos antecipar. André Moura, com a palavra, fazer os questionamentos ao senhor Dalto Avancini. Senhor Dalto Avancini, de tudo que já foi perguntado aqui, eu gostaria de que Vossa Senhoria me respondesse se a Camargo Corrêa ela foi contratada pela Sete Brasil e se foi, quais os contratos e valores? Bom, com relação ao que eu posso responder, eu sou responsável pela área de onshore, quer dizer, havia uma divisão offshore que era totalmente separada, que é outra liderança, então, assim, não sei
responder se tem contratos. Acredito que sim, mas eu não sou eu que cuidei dessa área, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. E com a Petrobras? A Camargo Corrêa foi contratada pela Petrobras, possuía contrato com a Petrobras? Na área do onshore, sim, é o contrato da Renest, repara, né, as refinarias, né, que é a área que estava vinculada à presidência que eu exercia. Né? Vossa Senhoria confirma a informação de que havia um cartel atuante nas licitações da Petrobras com um grupo principal formado por Odebrecht, Camargo Corrêa, UTC, OAS, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, e por um grupo secundário, mas com participação permanente, formado por Mendes Júnior, Toyo, Engevix. Sim, confirmo, né? Como eu comentei aqui, eu assumi a diretoria em 2008 para 2009, né? Quer dizer, nesse momento a Camargo já tinha contratos na Repar, na Revap e alguns outros contratos. A própria Renest, a Camargo já havia vencido a licitação e exatamente naquele momento ela estava assinando o contrato da Renest. E eu participei diretamente das discussões sobre o Comperj, né? Quer dizer, em que eu participei dessas discussões entre as empresas, sim, para se fazer acordo para os projetos. Então o senhor confirma a informação de que havia um cartel que atuava nas licitações da Petrobras? Sim. Confirma. Esse cartel que atuava nas licitações da Petrobras, composto por essas empresas, Odebrecht, Camargo Corrêa, UTC, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Toyo, Mendes Júnior e Engevix? Sim. Sim. Vossa Senhoria confirma a informação prestada pelo senhor Eduardo Leite, vice-presidente da Camargo Corrêa, de que a empresa pagou a Petrobras entre 2007 e 2012, em 5 anos, portanto, 110 milhões de reais em propinas, 163 milhões de reais destinados à diretoria de serviços do senhor Renato Duque, 47 milhões de reais à diretoria de abastecimento do senhor Paulo Roberto Costa? Sim. O senhor confirma? Isso, quem cuidava dessas contas era exatamente o senhor Eduardo Leite, né? Quer dizer, e várias dessas coisas foram aprovadas por mim, inclusive, confirmo. Confirma que foi pago, então, 110 milhões de propinas. Sim. Sendo 47 milhões ao Paulo Roberto Costa e 63 milhões ao Renato Duque. Sim. Tá. E o senhor sabe quem eram os destinatários finais desse dinheiro? Não, isso não era o que nós, né, novamente, as informações que eu tinha, que vinham até através do Eduardo Leite, assim, nós tínhamos os dois operadores, né, quer dizer, que era o seu Youssef e o seu Júlio Camargo, eles recebiam, né, quer dizer, e eles faziam as destinações finais. Nós não tínhamos envolvimento com essas pessoas. Mas vocês autorizavam um valor como esse de 110 milhões e não sabiam para onde seria entregue? Não, ele não ia dizer a Vossa Senhoria que, olha, me dê 110 milhões ali que eu vou destinar. Ele tinha que dizer a Vossa Senhoria nomes. Vossa Senhoria deixa eu concluir, como diretor da empresa, Vossa Senhoria não seria, não é, ingênuo ao ponto de dizer, olha, toma aqui 110 milhões, que não é 110 reais, e faça o que quiser. Ele discutia com Vossa Senhoria para onde ia esse dinheiro, quem seriam os beneficiados, qual era o destino desse dinheiro. Novamente, não era eu quem fazia essa negociação. A Vossa Senhoria disse que autorizou. O Eduardo Leite trazia para mim, né? E você autorizava. Eu autorizei. Sim, quando o senhor autorizava, não sabia quem era o destino final. Existia, como eu coloquei também já inicialmente, um compromisso de 1% de uma diretoria e outra, que eram para os diretores, para apoio aos diretores, e os interlocutores que estavam definidos. Para corromper os diretores. Sim. Não, apoio não, para corromper. Sim, talvez sim. Talvez não. Isso não é apoio, isso é corrupção. Isso. Então, havia esse compromisso da empresa com essas duas diretorias e esses valores que eram pagos eram através desses intermediários que tinham sido nomeados pelos próprios diretores. Vossa Senhoria também confirma um pagamento no ano 2007 de 10 milhões de reais a título de propina para conseguir para Camargo Corrêa uma obra na Revap? Não, 2007 não era eu quem estava à frente dessa área. Mas o senhor tem conhecimento disso, que esse dinheiro foi entregue ao Júlio Camargo? Não, para a Revap, não. 10 milhões? Não sei disso. Vossa Senhoria também participou da entrega de outra propina por tabela, contratando a empresa Sanco Cider para fornecer tubos para a refinaria Abreu Lima? Sim, participei. E esta repassou 31 milhões de reais em propinas ao senhor Roberto Youssef, que aliás foi o responsável pela indicação da contratação da Sanco Cider? Sim. Vossa Senhoria então confirma essa informação e essa operação? Sim. O valor dos contratos obtidos pela Camargo Corrêa para a refinaria Abreu Lima
já atingiu a cifra de 3,8 bilhões de reais. Quanto desse total foi repassado à Petrobras a título de propina e a quem foi destinado esse dinheiro? Bom, como eu falei, né, quer dizer, o que era incluído no custo eram esses 2%, que era 1% de cada diretoria, e é isso que foi colocado dentro dos preços. Agora, eu já expliquei aqui na abertura que assim, você não tem como separar esse número, né, e falar assim, olha, tanto foi, isso está dentro dos preços, né, quer dizer, e você contrapõe isso aos custos que estão efetivamente sendo realizados no empreendimento, né, quer dizer, você não tem esse número exatamente, né. Mas desses 3,8 bilhões de reais tem esse percentual de propina? 2%, sim. 2% da propina. Nos custos, quando a gente apresenta o preço, isso estava incluído dentro desses Os 2% da propina. 1% para uma diretoria e 1% para outra diretoria. Sim. Deputado André, só para colaborar, porque ele disse também que era 1% para o PP e 1% para o PT, só para reforçar aí a resposta. 1% para? PT? PT e PP, ele disse no início. Ah, perfeito. 1% para o PT e 1% para o PP. É isso? Essa informação, né, quer dizer, quando eu coloquei, assim, eu recebi esta área de um outro diretor e ele colocou que existiam esses dois diretores em que nós faríamos o pagamento da propina e que essa propina estava relacionada a esses apoios aos dois partidos. Qual o valor que a Camargo Corrêa doou para a campanha de 2014 da candidata Dilma Rousseff? Não sei precisar, na realidade quem cuida disso, né, isso nós temos uma área institucional, tem um vice-presidente que cuidava disso, eu não sei esse número exatamente. Mas o senhor tem conhecimento que foi feita a doação? Alguma doação a empresa sempre fez. Tá. O senhor conhece Renato Duque, Pedro Barusco, Youssef, João Ferraz e Eduardo Musa? O Renato Duque eu conheci, Pedro Barusco eu conheci, Youssef eu conheci, Musa não conheci. E o Ferraz? Também não. João Ferraz também não? O João Ferraz ele era diretor de uma área, mas nunca, talvez tenha tido alguma reunião técnica que ele estivesse presente, mas nunca tive nenhuma relação com ele. O senhor conhece Ricardo Pessoa da UTC? Sim, conheço. Tratou de que assunto com ele? Não, diversos assuntos nós tratamos, inclusive de assuntos com referente ao cartel. Referente ao cartel? Sim. Esse assunto era discutido e montava-se também com a participação dele, de Vossa Senhoria e dos demais dessas empresas, da OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, a estratégia dos processos licitatórios da Petrobras. Sim, a estratégia de que empresa venceria cada uma dos processos licitatórios. Com a participação direta de quais diretores da Petrobras? Como eu também comentei, né, assim, não havia uma participação dos diretores, né, o que de fato acontecia, assim, as empresas conheciam, né, pelo o sistema de cadastro da Petrobras, você já tinha uma informação, normalmente as mesmas empresas eram convidadas para os mesmos processos, né, quer dizer, então, essas grandes licitações, elas tinham naturalmente a quantidade de empresas e quais eram as empresas eram razoavelmente conhecido por parte desse grupo, né, quer dizer, então, nós especificamente nunca atuamos junto à Petrobras para que houvesse algum direcionamento de quem seria convidado. Mas, de fato, você já sabia, mais ou menos, pelo sistema de cadastro da Petrobras, quais eram as empresas que estavam convidadas, né? O senhor confirma a informação de que, a partir, não é, de 2008, 2009, a Camargo Corrêa conseguiu 32 contratos da Petrobras, sempre com pagamento de propinas para a diretoria de serviços, por meio do senhor Renato Duque e do senhor Pedro Barusco. 32 contratos? Sim. Não tenho esse número. Na área de engenharia e construção não tem 30 contratos. A partir de 2009, né, 2008, 2009, não tem 30 contratos. Não. Além das obras das refinarias, a Camargo Corrêa é sócia da Queiroz Galvão no estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco. Sim, né? Que é um dos que receberam as encomendas da Sete Brasil. Talvez essa quantidade de contratos está somando coisas que não é da minha área, né? Que eu não sei, não tenho domínio. Tá. Mas essa sociedade com o estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, rendeu uma encomenda da Sete Brasil, né, para construir 7 sondas para a Petrobras. O senhor confirma isso? Sei por informações aí, né, gerais, mas não insisto que eu não tenho absolutamente... Sim, mas o senhor tem conhecimento. Conhecimento que sim, foi contratado, né, o Atlântico Sul foi... Caiu aqui. Voltou? Não foi só isso. Voltou. Junto a Sete Brasil? Acho que sim, o Atlântico Sul acho que tem sim... 7 sondas. E também já construiu navios petroleiros para a Transpetro. Sim. E nessa contratação para a construção de 7 sondas
encomendadas pela Sete Brasil. Houve um esquema também de propina? Desconheço. Não, insisto que não é da minha área, né? Quer dizer, eu não tive nenhuma atuação nesses contratos. Não, o senhor não sabe informar? Absolutamente. Não, o senhor não sabe informar. Só para encerrar, senhor presidente, Vossa Senhoria, então, não tem conhecimento de nenhuma... Conhecimento tem, mas não sabe detalhar nenhum contrato e nenhum tipo de entendimento para o pagamento de propina entre a Camargo e a Sete Brasil Participações. A área de offshore, como eu falei, eu insisto, é totalmente separada, né? Não tem nada a ver com a diretoria que eu cuidava. A Camargo, há alguma participação da Camargo na questão das negociações das vendas de ativos da Petrobras na África? Não. Também não. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, como autor eu peço a palavra. Sim, mas ainda estamos nos sub-relatores? Me parece que sim. Sim, parece que ele está como sub-relator. Não, tem o Pracidelli e depois os autores. Tem mais dois sub-relatores? Tem mais um. Mais um, porque o Bruno... Pois não, desculpe. Só passar ao deputado Pracidelli e logo depois Vossa Senhoria, Vossa Excelência como autor. Senhor presidente em exercício, o relator Luiz Sérgio, senhor Dalto Avancini, confesso aqui que eu estou querendo ver por onde eu começo aqui. Digo isso porque a CPI, o senhor vai perceber daqui a pouco as perguntas. Aliás, o senhor já sabe disso porque acompanha e trabalha para o serviço público há bastante tempo, que cada deputado aqui tem o seu partido, cada deputado tem as suas opiniões e, além de apurar eventuais irregularidades, claro que querem estabelecer uma linha de inter-relação entre as responsabilidades. Eu sou daqueles que cada dia tenho me convencido mais que há uma parcialidade nas apurações, em especial da Lava Jato, em especial com relação às chamadas delações premiadas. Seus advogados que orientaram, depois de preso, para que fizesse esta delação premiada, e veja, uma prática comum, prende, segura, fica lá um tempo, aí força a um depoente fazer a delação premiada e orienta as investigações de acordo com o interesse, talvez de período, ou talvez de um objeto e de uma avaliação política por parte de procuradores, de policiais, de juízes, enfim. E é muito semelhante ao que acontece aqui na CPI. Estou dizendo isso, senhor Dalto, porque, olha, o Grupo Camargo Correia, pelo que eu pude levantar, foi fundado em 1939. Vossa Excelência disse que entrou, Vossa Senhoria disse que entrou em torno de 30 anos como funcionário desse grupo, 92. Desde a década de 90, portanto. Um grupo que atua em setores como engenharia, construção, cimento, concessões de energia, transporte, mobilidade urbana, indústria naval, offshore, vestuário, calçados, além de óleo e gás, a relação com a Petrobras, atua em cerca de 20 estados brasileiros, em 22 países. Aí, o senhor me diz aí o seu depoimento, o senhor sabe que, como o senhor fez um juramento, aqui não é como a delação premiada, que o senhor pode perder o benefício caso minta. Mas a mentira ou a omissão de fatos pode levar às mesmas consequências. O senhor disse textualmente, quando inquirido pelo relator, que faltou-lhe coragem para romper com o processo que acontecia. Foi exatamente essas palavras. Depois nós vamos pegar aí a taquigrafia, a gravação, vamos olhar. O senhor disse, faltou coragem para romper com o processo que acontecia. Essa empresa, a qual o senhor presidiu, parte dela, repito, ela atua em muitos anos. É inimaginável para qualquer cidadão
não considerar que esse tipo de prática já não acontecia em outros órgãos, em outros estados, em outras empresas, em outras obras, em outros trabalhos que a Camargo Correia participou. Senhor presidente, questão de ordem. Esta afirmativa, portanto... Há uma definição do juiz Moro com relação, e ele já disse isso no início, que esses outros assuntos... O advogado está ali do lado. Não, mas eu estou dizendo... Deputado, ele vai... Calma, só um minuto. Para a gente ganhar tempo. Não, eu tenho 10 minutos, senhor deputado Exalci. Eu tenho 10 minutos. Como eu disse no início, Vossa Excelência pode concordar ou não. E faz a defesa quando Vossa Excelência puder perguntar. Eu estou perguntando isso, talvez até por isso fui interrompido, porque a Camargo Correia, ela já foi apontada numa outra operação como uma empresa que participou de um esquema lá no estado de São Paulo, no consórcio para o metrô, junto com outras empresas, o estado de São Paulo, que é administrado pelo PSDB, e que, no entanto, não houve a mesma ofensiva de apuração com relação aos órgãos que deveriam ter essa ofensiva de apuração. Não mesmo, não houve, até por parte da Assembleia Legislativa, por impedimento do governo, a instalação de uma CPI para apurar essas irregularidades. E aí eu ia perguntar para Vossa Senhoria, houve semelhança entre o cartel do metrô e o cartel das empresas montadas para operar na Petrobras? Houve semelhança? O que eu posso responder, assim, eu participei do cartel da Petrobras, é desse que eu posso falar. Eu não sei outros e não tenho essas informações para dizer se a Camargo Correia participou, o senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento. E, além do que, como eu expliquei inicialmente para os senhores, assim, eu estou limitado aqui a responder sobre essas questões da Petrobras, até por uma questão de uma ordem judicial e por conta de que na minha delação existem outros casos. E eu até, retificando, eu não falei que não existe prática em outros órgãos, né? Quer dizer, o que eu disse é que eu não posso falar sobre essas práticas em outros órgãos. Então, vamos retomar. Durante a sua primeira etapa de depoimento aqui, quando o relator fazia as perguntas, Vossa Senhoria falou o seguinte, que os valores cobrados na Petrobras eram dentro dos preços. Sim. E depois, Vossa Senhoria também, a taquigrafia vai mostrar, o senhor diz o seguinte, nós, ou seja, as empresas, e aí o senhor falou especificamente da Camargo Correia, o senhor falou assim, nós da Camargo Correia jamais conseguimos interferir nessas licitações. O senhor falou exatamente isso. Significa, a meu entendimento, que não havia, como tentou-se estabelecer aqui por parte de uns réus confessos, ex-diretores da Petrobras, a partir de um determinado momento, a institucionalização. Significa que havia, sim, a formação de cartel com base no interesse das empresas, como houve em outros lugares. Veja só, este mesmo lugar que eu fui buscar essas informações, uma outra investigação da Polícia Federal, aponta que a Camargo Correia deu propina, e aqui não dá para chamar propina, podemos chamar de brinde, para uma revista de grande circulação e para um jornalista que constantemente ataca o governo, ataca o PT, daqueles que acham que o mundo vai acabar, chamado Reinaldo Azevedo. Isso está na investigação. E depois, no mesmo lugar, com documentos, recebidos pela Polícia Federal, no mesmo escândalo, está dizendo que o secretário municipal de São Paulo do PSDB, secretário hoje vereador, chamado André Matarazzo, também recebeu, está no relatório relacionado dessas propinas. Por que eu estou afirmando isso? Porque é verdade que é de uma outra investigação, mas a Polícia Federal, mas o Ministério Público, na delação premiada,
deveria, se quer de fato apurar alguma coisa, ressarcir os cofres públicos, deveria inquirir Vossa Senhoria e os outros mais depoentes em todos os escândalos que porventura estejam essas empresas envolvidas, as pessoas envolvidas. Porque senão nós não vamos apurar nada. Senão nós vamos ficar fazendo debate político-partidário. Porque Vossa Senhoria, como empresa, doou, como já foi perguntado aqui, para diversos partidos. Para o Partido dos Trabalhadores, para o PSDB e para outros partidos. Então, por que em um caso é propina e no outro caso não é propina? Então, eu queria que Vossa Senhoria pudesse falar um pouco sobre isso, dentro daquilo que só Vossa Senhoria vai dizer, que eu posso falar ou que eu tenho conhecimento, dentro daquilo que os meus advogados me orientam e me autorizam a falar. Não, deputado, eu insisti, né, assim, primeiro, eu tenho a limitação do que eu devo falar aqui é sobre a questão da Petrobras, que é o assunto em discussão e é o que está sendo apurado, né, e com isso que eu estou aqui para contribuir e contribuirei. Outros assuntos foram tratados na minha delação e que sobre esses assuntos eu estou impedido, inclusive pelo juízo, de fazer qualquer comentário. E mais, assim, várias coisas que o senhor citou eu acredito que são verdade, porém eu não tenho participação nenhuma, não teria nem como, seja nesse momento ou em um outro momento qualquer. E não afirmei que Vossa Senhoria pessoalmente tem alguma participação nisso. O que eu estou dizendo é que existem outros escândalos tão grandes ou semelhantes a esta Petrobras e que precisam ser investigados. E essas questões é que nós temos que esclarecer, porque senão fica uma situação que a corrupção começou a partir de 2003, que os cartéis das empresas, os interesses eram a partir de 2003, que é em função do governo atual, em função... Não é isso. Então, nós precisamos ter... E o senhor, pela resposta que deu, concorda comigo nesse sentido, apesar de não poder afirmar em função daquele acordo feito. E disse mais, quer dizer, o acordo de delação premiada lhe permite falar só sobre a questão da Petrobras. Outros escândalos, o Ministério Público e a Justiça Federal disseram, não pode falar sobre isso. Não, só uma correção, é que os outros assuntos ainda permanecem sob sigilo. Permanece sob sigilo e, portanto, sobre o interesse daqueles que têm esse controle de vazarem ou não e de apurarem ou não. Dando seguimento, vamos agora aos autores. O primeiro autor, o deputado Carlos Sampaio. Vossa Excelência me solicitou também o seu tempo de líder. Vossa Excelência quer primeiro o tempo de líder? Primeiro tempo de líder. Tempo de líder, depois Vossa Excelência terá o tempo para fazer os questionamentos. Então, Vossa Excelência terá até 13 minutos, são 8 minutos do tempo de liderança do PSDB, com mais 5 minutos para os questionamentos. Então, Vossa Excelência tem 8 minutos, onde não poderá questionar, apenas fazer a sua fala. Senhor presidente, inicialmente um registro. Me parece que o Partido dos Trabalhadores tem uma dificuldade muito grande em dizer o meu partido não se envolveu em corrupção. E mais do que uma dificuldade, ele não consegue dizer que o Partido dos Trabalhadores não se tornou um partido envolvido diretamente com a corrupção. Então, todas as vezes que alguém diz o Partido dos Trabalhadores é um partido hoje tido como corrupto pela nação, ele tende a dizer que não, mas existem outros corruptos também. É inacreditável a vocação do Partido dos Trabalhadores para atacar outros partidos ao invés de defender-se. A melhor tese era qualquer representante do PT vir aqui dizendo assim, por que nós não somos corruptos? Deixe-me explicar. E explicar o porquê. Como isso não tem explicação, e isso evidentemente não convence ninguém, eles tentam partir para uma outra linha. Eu gostaria de não ser interrompido, senhor presidente, eu gostaria de não ser interrompido. Eles partem para uma outra linha. E qual é a linha? Olha, mas fala um pouquinho se o PSDB também é corrupto, comenta mais um pouquinho aí, veja, fala um pouquinho do Partido Republicano, fala alguma coisa do PP. Infelizmente, senhor deputado, o que está em jogo é a corrupção do PT. E essa corrupção está eivada, não é só na Petrobras, mas em todas as empresas públicas. E não adianta Vossa Excelência dizer assim que é inimaginável que esse cartel não tivesse atuado antes. Todos os delatores, todos aqueles que participaram da delação premiada, e foram 5. Não é possível que os 5 tenham combinado e os 5 tenham enganado o Ministério Público. Claramente combinado e orientado. Eu gostaria de não ser mais interrompido, senhor presidente. Não ser mais interrompido. Os 5 falaram a mesma coisa. O quê?
que não é questão da indicação dos diretores anteriormente ser político ou não. A questão era do caráter de quem foi indicado. Era dos antecedentes de quem foi indicado. E o presidente Lula e a presidente Dilma indicaram pessoas que se envolveram com a criminalidade e propiciaram o cartel. Antes disso, não era possível. Então é só, tem que assimilar. Indiquei corrupto, faço parte de um governo corrupto e vou tentar defender. Vou tentar me defender. O PT tem que fazer isso e não tentar atacar outros partidos. Eu, se sou acusado de corrupção, eu não olho para o deputado que está do meu lado e falo assim, não, mas tem outro aqui que também é. Não, eu digo por que eu não sou. Eu tenho conhecimento da minha história, eu sei do meu proceder. E se eu sei do meu proceder, eu me defendo. Agora, quem não sabe do seu proceder e quem não sabe da sua história, o melhor argumento, reconheço, é o ataque. Mas vamos às colocações. O senhor Dalton afirmou, e todos aqui já disseram, que pagou aproximadamente 110 milhões de propinas, sendo 63 milhões para a diretoria de abastecimento e 47 milhões para, 63 milhões para a diretoria de serviço e 47 para a diretoria de abastecimento. Afirmou também como é que era o procedimento pelo qual esses pagamentos eram feitos. No entanto, chamou-me a atenção nas delações premiadas de Vossa Senhoria o fato de que Vossa Senhoria afirmou peremptoriamente que os projetos básicos ruins é que propiciavam o pagamento de propina, ou seja, a majoração do preço para pagamento de propina. O senhor Paulo Roberto, quando foi ouvido aqui, o senhor Dalton, disse o seguinte: esse cartel trabalhava dentro de uma faixa de preço pela imprecisão dos próprios projetos da Petrobras. E continuou: a Petrobras trabalha de forma colegiada, então todas as decisões são de nível da diretoria executiva. E essa diretoria executiva resolveu fazer projetos não totalmente concluídos, ou seja, projetos falhos. Mais adiante, num outro termo de colaboração, o senhor Augusto Mendonça afirmou que a Camargo passou a participar mais ativamente deste clube, através de Vossa Senhoria e do senhor Eduardo Leite, a partir de 2006. Eu estou fazendo uma série de afirmações dentro da delação, porque nesse período que eu ainda tenho de 13 minutos e meio, eu não posso fazer indagações. E em seguida farei as indagações da Vossa Senhoria. Perfeitamente. Por fim, também no acordo de delação premiada, foi descoberto que foram firmados contratos com a empresa JD Assessoria e Consultoria, que todos sabem que era do ex-ministro José Dirceu. Aliás, aqui faço um registro aqui. Eu imagino a indignação de todos aqueles petistas que estavam recolhendo R$10 cada um para pagar a multa de R$900 mil do José Dirceu, que foi preso. Menos de um ano depois se descobre que ele recebeu 29 milhões em consultoria de forma ilegal. E os petistas recolhendo um a um R$10 de petistas para pagar uma multa de 900 mil. Eu imagino a situação desses petistas agora que fizeram a tal arrecadação. Mas voltando. A formalização desse contrato com a JD foi feita por Vossa Senhoria. E segundo as informações disponibilizadas, foram pagos R$844 mil entre 2010 e 2011. Essas são afirmações todas feitas em delação premiada. Eu encerro aqui as minhas colocações, senhor presidente, e passo as minhas indagações. Antes, apenas para concluir meu trabalho, ainda tenho 2 minutos, só para organizar as perguntas. Algumas perguntas, senhor Dalton, se for possível, se Vossa Senhoria entender que é possível, eu pediria que apenas respondesse sim ou não, para que nós pudéssemos agilizar. Caso não seja possível, Vossa Senhoria diz o porquê e discorre sobre o tema. Claro. Depois da fala do senhor Paulo Roberto de que realmente a diretoria executiva da Petrobras resolveu fazer projetos não totalmente concluídos, ou seja, para propiciar esses acertos, indago. Vossa Senhoria concorda que toda a diretoria executiva da Petrobras trabalhava com decisões colegiadas e, portanto, tinham responsabilidade por esses danos causados à Petrobras? Sim, concordo. Vossa Senhoria entende que essa priorização de obras
por parte da Petrobras, sem a adoção dos cuidados necessários, foi o que viabilizou as brechas para a atuação das empresas nos esquemas? Não, eu acho que isso causa uma insegurança de valores, tal, mas necessariamente não é só por isso que você consegue. Não, mas isso também esquema. propiciou uma brecha, porque o projeto era impreciso? Na realidade, causava uma dificuldade até de orçamentação desses projetos, mas não era usado disso para a inclusão de... Não, porque a Vossa Senhoria disse que chamava atenção os projetos básicos ruins que abriam brechas. Eles abriam, na verdade, quando você tem um projeto ruim, né, quer dizer, isso depois permite uma série de negociações durante a execução do contrato, exige essa quantidade de aditivos, que causam fragilidades no processo como um todo. De uma certa forma, mesmo que indireto, propiciava, então. Sim, você tem uma fragilidade a mais no processo. Aí, concluindo, Vossa Senhoria concorda que se os projetos básicos fossem bem elaborados, a Petrobras poderia trabalhar com uma margem bem mais estreita em relação ao orçamento básico? Ela poderia ter mais segurança do orçamento, é isso. Né? Perfeito. Vossa Senhoria entende que essa priorização das obras buscava atender interesses políticos eleitorais? Eu não participava da decisão. A gente não participava da decisão dessas... Não, assim, você acelerar demais... Sua, pessoal. Pessoalmente, assim, você acelerar demais a construção de uma refinaria tinha um caráter que não era essencialmente de negócio. Perfeito. Vossa Senhoria concorda, isso como cidadão, não só como diretor, mas dentro do tema que lhe é permitido falar, que os pagamentos feitos a título de propina alimentavam campanhas eleitorais? Eu acredito que esses pagamentos que eram feitos eram para partidos, né? Quer dizer, nos era informado que eram partidos, né? E era informado que eram utilizados para campanhas eleitorais? Não, desta maneira não. Tá. Com relação a JD Consultoria. Vossa Senhoria bem sabe disso, não tem como uma empresa do porte da Camargo Correia possuir relatórios feitos, deixar de possuir relatórios feitos pela consultoria contratada. Vossa Senhoria concorda que a falta de documentos para comprovar os serviços prestados, ainda que de forma indireta, levam à conclusão de que essa consultoria pode não ter sido prestada, ou melhor, pode ter sido prestado de uma forma não efetiva? Esse contrato dessa consultoria, né, quer dizer, na verdade isso foi antes até de eu entrar nesta área de ligados, eu sou só a segunda assinatura, né, quer dizer, quem assina à época é o presidente da época, não fui eu quem assinei, não fui eu que tratei desse contrato, então eu não consigo informar absolutamente o que houve, né, e quais foram as atividades feitas, né, quer dizer, isso não passou por mim. Mas a pergunta é outra, uma empresa do porte da Camargo não ter esses relatórios efetivamente, não possuir demonstrativos claros do gasto, não levam a uma conclusão. Veja, Vossa Senhoria presidiu uma empresa do porte da Camargo Correia. Não me parece natural, eu falo aqui como um cidadão comum, não me parece natural que você não ter nenhum relatório específico seja uma coisa comum numa empresa desse porte. É comum ou é uma coisa anormal, como eu raciocínio que seja? Não, em geral, qualquer prestação de serviço tem alguns, porém eu não sei afirmar e, mas, em geral, nesse caso, não tenha tido relatórios. Né? Mas eu não tenho acompanhamento desse contrato. O normal é ter o relatório? Algum tipo de informe, sim. Tem que ter, porque não tem informe algum. Vossa Senhoria saberia dizer como é que se dava a abordagem dos ex-diretores Renato Duque e Paulo Roberto Costa, quando da solicitação desse pagamento, há relatos de que essa sistemática e adotada por eles, em determinado passou a ser quase que automático. Vossa Senhoria saberia como detalhar isso? Como é que se dava isso? Como eu comentei, né, quer dizer, quando eu recebi a área já existiam esses compromissos, eles nunca me abordaram, né, e até também, como eu comentei, eu não cuidava da área comercial, eu era um diretor de operações, né, então eu não tinha, tive alguns contatos com eles, em geral eram contatos técnicos, não houve nunca uma abordagem direta, né, quer dizer, tanto por parte do seu Paulo Roberto comigo, como por parte do seu Duque, com a cobrança de propinas, diretamente por eles, em relação a mim, não houve. E aqueles que lhe pediam os recursos, no total de 110 milhões, diziam claramente que tinham que acertar tipo com o Renato Duque e com o Paulo Roberto. E que havia algum tipo de pressão. Perfeito. Teve um pagamento de 2 milhões que o Youssef disse, a Camargo Correia me devia 2 milhões, que o próprio vice-presidente, o presidente pediu que eu adiantasse aos agentes políticos.
e a Paulo Roberto Costa. Vossa Senhoria poderia detalhar um pouco, ou não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Tá bem. Senhor presidente, apenas para finalizar, na última reunião, ainda tem 1 minuto e meio, na última reunião, a vida, uma das deputadas do PT disse que eu seria um fascista, porque ao final da minha fala, no depoimento do tesoureiro Vacari, eu afirmei textualmente: Vossa Senhoria tem tudo para ser preso e o PT para ser extinto. Eu queria dizer a esta deputada que preso ele já foi, em menos de uma semana depois. Com relação à extinção do PT, não agi com nenhum ódio, agi com conhecimento jurídico. A legislação é bastante clara. Quando se recebe dinheiro fruto de corrupção ou dinheiro vindo do exterior, o partido perde o seu registro e é extinto. Portanto, a primeira parte, digamos assim, daquilo que falei, já se concretizou. E a segunda parte, reitero o que disse. O final do PT está próximo, ele tem tudo para ser extinto. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado ao depoente. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ao próximo autor, deputado Ivan Valente. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhor Avancini, as desculpas primeiro a todos, que o plenário está funcionando direto, em votação, não dá para estar aqui ouvindo o conjunto do depoimento do depoente, que é muito ruim. Mas eu queria começar, senhor Dalton Avancini, colocando a seguinte questão. Eu estou com uma matéria aqui do Estadão, no dia 8 de dezembro de 2014, que o título é: Polícia Federal acha planilhas com nomes de políticos e valores na sede da empreiteira, a sua. Planilhas apreendidas da Polícia Federal na sede da empreiteira Camargo Correia, em São Paulo, traz nome de políticos grandes, que eu vou citar depois, com valores de dólares em obras de infraestrutura estimadas em moeda estrangeira. O senhor leu essa matéria? Conhece? Sabe quem é o político citado aqui? Não. Vice-presidente Michel Temer, PMDB? Desconheço essa matéria. Desconhece? Sim, sim. Essa matéria está aqui publicada, né? Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor é o presidente da empresa, né? Foi presidente da empresa. Quais políticos da Lava Jato Vossa Senhoria conhece? Eu não tinha, assim, a minha história da empresa sempre foi uma operacional, quer dizer, eu não tinha relacionamentos políticos, isso era feito, acho que pelas áreas comerciais, e nós tínhamos também uma área institucional, até um vice-presidente institucional, que era quem fazia contato com os políticos. Quer dizer, quem que é o vice-presidente? Marcelo Bisordi era o vice-presidente institucional. Marcelo? Bisordi. Ele que fazia o contato com os políticos? Ele cuidava da área de relacionamento da empresa. O senhor não conhecia nenhum dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato? Não. Talvez de contatos ocasionais, sim, mas não tinha nenhum tipo de relacionamento para... Eu vou fazer a seguinte pergunta ao senhor. O senhor Eduardo Leite relatou que Vacari o procurou por volta de 2010, dizendo que tinha conhecimento por área de serviços da Petrobras, que a Camargo Correia estava atrasada no pagamento de propinas relativas a contrato da Petrobras e solicitou que a propina atrasada fosse paga na forma de doações eleitorais em montante superior a 10 milhões. O senhor confirma pagamento de propinas? Não, neste caso não. Esta informação o senhor Eduardo que me passou, que ele havia sido procurado pelo seu Vacari, isso foi passado ao senhor Marcelo Bisordi, mas a Camargo não fez essa doação e isso não era prática da Camargo de fazer doações para pagamento de propina. Não é prática da Camargo? Não era. Mas por que vocês estão presos então? Porque nós pagamos propina, mas não como doação eleitoral. Quer dizer, não há nenhuma correlação entre a doação eleitoral? Em doações nós não fazíamos isso. Tanto é que todos os valores que nós movimentamos foram dentro dos projetos que eram os responsáveis por esses pagamentos. Eu não acredito nisso, tá? Só para registrar, eu acho que vocês tinham plena consciência de que significava isso nas relações, e por isso vocês estão presos, inclusive. Por isso, O senhor Pedro Barusco, em seu termo de colaboração, afirmou que a dinâmica de pagamento de propina existia na Petrobras antes da sua chegada à Petrobras. O senhor considera que o esquema da corrupção veio à tona a partir da Lava Jato existia antes da sua chegada? Na Petrobras, sim. Instantinho só. Cada instantinho só. O senhor afirmou... Instantinho só, pelo amor.
fazer outra pergunta, que essa aqui está prejudicada. Em 2013, o senhor Alberto Iosef teria procurado a Camargo Corrêa para cobrar uma propina de 12 milhões, que teria que ser apresentada na conta da empresa Costa Global. O senhor conhece? Sim. Costa Global? Sim. Após pressão, a Camargo Corrêa teria feito o repasse, mas consta um depósito de apenas 3 bilhões na conta da Costa Global. O senhor sabe para onde foi o restante do dinheiro? Não foi pago. Havia uma cobrança por parte uma pressão para recebimento por parte do senhor Youssef e esse valor não foi pago. Não foi pago os 12 milhões e nem os 3 milhões. Ele considerava aí que era uma dívida e essa pressão, novamente, quem me transmitia era o Eduardo Leite, e esse valor não foi pago. Foram pagos esses 3 milhões na Costa Global. Não foi pago? O resto não foi pago. Mas foram pagos 3 milhões? Sim. E não 12 milhões? Isso. O senhor afirma, essa propina poderia ter sido enviada ao PP, ao Partido Progressista? Como assim, já comentei anteriormente, assim, nós pagávamos aos intermediários, aos operadores, né? Quer dizer, e eles que faziam essa destinação. Nesse caso foi pago ao Paulo Roberto através da Costa Global. Ao Paulo. Ivan Valente, concluindo, por... Bom aqui, presidente. Foi pago ao Paulo Roberto Costa? Isso. 3 milhões. Isso. Tá ok. Obrigado, presidente. Júlio Delgado, acredito que esteja votando. Onyx saiu daqui dizendo que ia votar. Como líder pelo PMDB, presidente. Como líder pelo PMDB. Como líder do PMDB, o líder tem preferência. Vossa Excelência tem a palavra por PMDB pelo tempo de 10 minutos. Senhor Dalto dos Santos Avancini, o senhor usou seus momentos iniciais para manifestar arrependimento, para registrar que poderia ter feito interrupções em alguns momentos e não o fez. Essa lembrança o incomoda? Registrou, participou de uma articulação envolvendo empresas e movimentações que tinha identificação de agentes da empresa vinculados a indicações políticas, citou percentuais, citou valores. Quando o relator fez ao senhor um conjunto de perguntas, o senhor baixou a temperatura dos valores. O senhor estabeleceu um teto de planilha da Petrobras, mas ao mesmo tempo o senhor informou, eu não posso fazer perguntas ao senhor neste momento, farei depois. O senhor informou que uma empresa apresentava o preço e as outras vinham junto. Isso se chama, na linguagem da licitação, cobertura. As outras cobriam, que é o que permitiu esse decreto que acompanhou o processo de licitação da Petrobras. Que a empresa tomou prejuízo, muitas vezes, que ela tinha que dar o dinheiro, independente de ter prejuízo ou não, mesmo tendo prejuízo, ela era obrigada a cumprir os compromissos. Então o senhor falou de extorsão. Então o senhor começou com a palavra acordo, procedimento de acordo, e o senhor introduziu o elemento extorsão. Eu não sei qual é a compatibilidade de uma coisa e de outra na modelagem que o senhor falou, começando a se colocar como arrependido. O senhor fala de uma culpa, de um crime, se arrepende do crime e depois estabelece parâmetros diferenciados ao longo da sua narrativa. Seguramente, o senhor conhece expressões como preço cheio. Seguramente, o senhor conhece expressão como organização de mercado. Seguramente, o senhor conhece a de cartel, que o senhor usou a palavra várias vezes. O senhor demonstrou a interlocução com todas as pontas dos procedimentos, da ponta que recebe, à ponta que
opera, como é o caso do Youssef, aponta que opera os procedimentos, o dinheiro que sai, como é que ele é transformado, não está na fala do senhor, mas está na fala dos outros que delataram, ou dos outros procedimentos da polícia e do Ministério Público. Como é que ele, para onde foi, para onde vem, está ali na visita ao banco lá em Londres, o seu Júlio, que desapareceu e de repente apareceu aqui quando foi aprovado a convocação do seu parente, inclusive sua filha. Imediatamente, não demorou uma hora, apareceu um registro aqui. Então, a questão que se coloca é que não existe preço cheio e cobertura e organização de mercado, são três figuras que concorrem juntas num processo como esse que o senhor vivenciou. Uma empresa cobre a outra, uma empresa divide os lotes de obras, aquela empresa que participa de um lote, ela vai no topo, ela vai no teto, o preço é cheio, e muitas vezes quem faz auditagem sabe que alguns parâmetros de preços cheios tem itens que são colocados, são forçados no preço, mas eles não são usados na dimensão em que são forçados no preço. Aí precisa de alguém na fiscalização para cobrir esse procedimento, que é o que o nosso promotor ali falou. Você precisa de alguém que na hora de dizer que o serviço foi prestado, ele precisa assinar um documento de execução de serviço que não ocorreu, ou que ocorreu a menor, ou que se ocorreu, não ocorreu nos parâmetros planilhados para que ele ocorresse. Então, nós temos alguns procedimentos. Primeiro, procedimento de ir no teto, na divisão de obras. Segundo, cobertura de empresas. Terceiro, montagem da planilha. Quarto, processo de fiscalização e assinatura dos resultados para fins de pagamento. Então você tem um conjunto, daí a fazer o uso da palavra de que tomou prejuízo, quando você vê uma movimentação de dinheiro na conta de pessoas, da empresa, nas contas as mais diversas que já montaram, a cada delação premiada, eu não sei se na delação premiada do senhor, o senhor se comprometeu a devolver dinheiro, como o dono da UTC que se comprometeu a devolver 55 milhões de reais. Mas a cada delação premiada, o volume de devoluções que se propõe a fazer é como se estivesse naquelas revistas infantis do cofre do Chipatinha. É um negócio fantástico. E de repente, fala-se de prejuízo, o senhor usa a palavra prejuízo. Quer dizer, vocês viveram uma ilha da fantasia de um negócio que vocês nunca pensaram que ele pudesse. Foi uma operação engendrada com tanto sentimento de impunidade, com tanto sentimento de que não seria descoberto, que era um negócio fantástico. Eu acompanhei os dois depoimentos da Sete Brasil, que se autodenomina empresa. Só que uma empresa privada que tem um presidente indicado pela Petrobras, eu nunca vi uma empresa privada que tem um presidente indicado por outro, que foi contratada para fazer um produto que ela não faz, porque ela contrata terceiros para fazer, e que está enjambrada no meio desse negócio. No meu estado tem lá a Jurong, que é uma no Espírito Santo. Então nós estamos falando de um arranjo. O que foi feito não foi um arranjo produtivo do gás e óleo, do gás e petróleo. Foi um arranjo produtivo da sacanagem. Porque é inimaginável, a palavra não é adequada, eu peço que retire ela da taquigrafia, tá certo? Ela é indevida para o ambiente, mas caberiam outras que seriam mais indevidas ainda. Mas nesse arranjo todo, é inimaginável ouvir, dói ouvir, que houve prejuízo. Dói ouvir que alguns contratos tiveram dificuldades. E aí ainda usar a categoria, sem usar a palavra, ainda usar a categoria de extorsão.
é para se colocar na condição de vítima, porque o relato todo não é de extorsão, o relato todo é de cumplicidade na maior organização criminosa de retirada combinada de recursos públicos para poder distribuir pelos motivos os mais diversos que já foram, estão sendo e serão ditos tanto aqui quanto na imprensa, quanto no processo jurídico e de inquérito que está sendo feito. Então, eu uso esse período de liderança em nome do PMDB para poder registrar, a partir do seu relato, o que ele não disse e tentar entender o que o senhor quis dizer para poder se proteger a partir da delação premiada e ainda trazendo o sentimento ou trazendo, é lógico que se arrepender é positivo. Quem é pego no salto e tem a oportunidade de se arrepender é positivo, tá certo? Os motivos do arrependimento são sempre vinculados à dor, e foi o período que o senhor passou, mas o crime e a forma da organização e as peças que estavam dentro dele, e uma delas era o senhor, eles são de uma clara evidência tão grande que a fala do senhor na resposta às perguntas do relator desta comissão, o deputado Luiz Sérgio, elas são hilárias, elas são de doer o ouvido, e a gente só ouve pela disciplina de ter que ouvir o conjunto do depoimento. Vamos ao próximo autor, deputado Júlio Delgado. Está ausente. Deputado Onyx Lorenzoni é o próximo autor. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, eu queria colocar o meu tempo de liderança pelo Democratas, por favor. Que aí aumenta a disponibilidade de tempo que eu vou ter. Presidente. 10 minutos?